Salve, salve! Esse é o segundo episódio do podcast Realidade Simplificada e hoje eu vou conversar um pouco mais sobre as convenções sociais e sobre o diferente. Essa brisa me aconteceu aleatoriamente ouvindo no podcast da semana no trabalho, então me aprofundei muito nesse tema, pensei muito nele durante a semana e seria impossível falar sobre outra coisa. Explicando um pouco mais sobre essa brisa, convenções sociais são aquilo que a gente faz de acordo com a opinião dos outros. É muito mais sobre o que a massa faz, sobre o que a maioria faz, do que realmente sobre algo que faça sentido para cada um. Então é algo um pouco mais a nível sociedade do que individual. E isso é uma parada um pouco estranha, porque convenções sociais são coisas que em cada contexto são diferentes e mesmo assim a gente não analisa o contexto, a gente só vive pelo ideal alheio. E um pouco disso também me traz a brisa do viver no automático. Por muito tempo a gente vive no automático, não percebe o que está fazendo ou não pensa sobre o que está fazendo. E isso te consome muito tempo em vão. Tu não lembra do que está acontecendo, tu não percebe o que está acontecendo. E quando as coisas acontecem, tu tá no mesmo emprego há 10 anos, tá numa parada que talvez nem fosse tua, só aconteceu. E as convenções sociais têm uma parcialidade muito grande nisso. Porque tu pode ser uma pessoa que tem uma habilidade criativa enorme, mas tá preso num trabalho de escritório agora. Porque é muito mais seguro viver a vida do escritório. É muito mais fácil não ter que falar para as pessoas que tá trabalhando com a arte. É muito mais fácil almoçar com teus pais trabalhando num escritório. E as convenções sociais de viver no automático se misturam muito por isso. Tu vê muita gente casando cedo, tendo filhos cedo e te passam como correto isso, sendo que talvez não no contexto, sabe? Não seja teu contexto, tu não tenha o ideal ou a vontade de casar, tu não tenha a vontade de ter filhos. E muitas pessoas que não pensaram e só viveram no automático se deparam nisso em alguns momentos ruins. Vivem a incerteza de não estar vivendo uma escolha. Eu não sei se eu queria isso, eu não sei se queria estar fazendo o que eu faço, ou pior ainda, elas vivem uma certeza de que não era isso que elas queriam. Mas é muito difícil voltar atrás. Se tu descobre isso com 37, 40 anos, parece que a vida já te cobrou muito tempo para voltar atrás. E sim, é um pensamento um pouco ruim. É um pouco difícil se deparar com esses pensamentos. Principalmente quando se é mais novo. Então ainda dá tempo. Dá tempo de mudar, dá tempo de fazer outra coisa. Se deparar com isso, pensar nisso, trabalhar essa questão é muito trabalhoso, muito difícil, pode ser muito custoso. Tu pode perceber que talvez tudo que tu faz nos últimos 10 anos não seja o que tu queria. Talvez o teu trabalho te consuma muito porque ele anda te consumindo muito porque só não é o que tu queria fazer. Talvez tu pudesse fazer outra coisa, talvez fosse menos remunerado e fosse mais feliz. Acho que a convenção social de tá sempre evoluindo, principalmente monetariamente. Todo mundo tá sempre correndo pelo dinheiro. Não que seja ruim. Dinheiro é necessário, na verdade. Muito mais do que... Muito mais do que talvez deveria. É muito difícil ter uma vida tranquila, não estando tranquilo financeiramente. É bem puxado. Acho que tudo isso influencia muito e te bota a pensar. Acho que minha experiência pessoal sobre viver no automático é algo bem presente. Eu me sentia vivendo no automático até o ano passado, talvez, provavelmente. Então é muito recente. É muito recente me questionar também sobre viver no automático. Então eu comecei a me questionar há uns 2 anos atrás. Eu passei por essa questão da terapia por muito tempo. Eu trabalhei ela por muito tempo e mesmo assim eu me questiono o tempo todo.
se eu estou vivendo apenas no automático ou se eu realmente estou tomando as decisões, as escolhas que eu faço, que eu escolho, se eu realmente estou vivendo o que eu queria viver ou o que eu posso viver. Porque às vezes, tu sabe que tem que tomar algumas escolhas, mas tu não quer tomar elas nesse momento, tu não tem energia o suficiente e tá tudo bem. Também é uma forma de pensar e encarar essa questão. E junto dessa questão vem a parada de fazer diferente, sabe? Tu tá agora num trampo de escritório, talvez tu tenha alguma outra ideia do que fazer, mas a insegurança do diferente é muito maior do que uma insegurança de trocar o certo pelo incerto. O diferente assusta. Então, a parada de trocar o certo pelo incerto seria: eu trabalho num escritório agora, eu vou para uma startup. Não, é muito mais fácil errado que tu simplesmente parar de fazer o que tu faz e tentar fazer algo que tu gosta. É muito mais difícil, é muito mais complexo. Tu vai sair realmente de um trabalho de escritório para fazer alguma coisa mais criativa, algo que você seja o seu próprio patrão, assusta muito mais. Porque volta a questão da convenção social. Como é que tu vai falar isso pros teus pais? Como é que tu vai falar isso pro teu aluguel? Que tu precisa pagar todo mês e agora tu não tenha talvez algo garantido. Tu vai ter que ir atrás o tempo todo, tu vai ver o tempo todo em função de trabalhar para você mesmo. Mentalmente é muito mais benéfico. Eu encaro a minha experiência como PJ por pouco tempo muito benéfica para a vida como um todo. A tua rotina não tá mais presa a algo. A tua rotina tem obrigações, mas são obrigações mais flexíveis que são você. Você vai ter que ir atrás do seu trampo, então às vezes abre muita margem para você mesmo se tratar melhor. Isso é bom, mas você pode se tratar o extremo também, que é ruim. Então, não trabalhar tanto, diminuir a carga para favorecer você, mas no fim do dia tem a grana, tem que a vida continua girando. A parada de começar no PJ talvez o mais difícil seja arrumar cliente, organizar toda a tua vida para um trabalho que depende de você e beneficia apenas você. Então, é algo muito mais complexo, é muito mais incerto, e essa incerteza pode trazer um julgamento errado por parte da tua família, um julgamento errado por parte dos teus amigos, um julgamento errado na visão de sociedade para quem vive dentro dessa convenção de eu tenho um trabalho, eu tenho a carteira assinada, eu tenho uma segurança e eu vou viver bem. E essa convenção social volta a bater em toda a tecla do eu talvez não tenha escolhido o que eu tô fazendo agora, talvez eu não queira estar onde eu estou agora, e isso tudo vai consumindo por muito tempo. Então, a brisa desse EP é sobre se questionar, mas não se culpando tanto, não é esse o destino final, não é esse o questionamento final, mas é pensar se você realmente está fazendo o que você quer fazer, se você realmente ainda dá muita importância para a opinião dos outros ou para o que os outros vão achar e está vivendo algo automaticamente. Tu não escolhe mais isso, tu só tá num flow que vai até tu trocar o carro, vai até tu ter teu próximo apartamento, vai até tu viver a próxima viagem e nunca tá sobre como você tá durante isso ou como você tá nos intervalos, que são lacunas de tempo muito maiores e que podem prejudicar muito mais do que o benefício que essas coisas vão trazer. Brisa entregue, eu acho que é isso. Tamo junto. Segundo episódio tem. Valeu.